Alimentos. Que alimentos... Tem alimentos que devem ser evitados durante a gestação? Por, sei lá, risco de contaminação ou algum efeito adverso? Tem. Por risco de contaminação, basicamente. Efeito adverso também. Efeito adverso, a gente tem a cafeína, os produtos com cafeína e o adoçante. Que não é proibido, mas existem tipos que podem, tipos que não podem, e tem dose também, né? Cafeína especificamente tem dose. Em relação à contaminação, a gente tem dois contaminantes para quais a gestante está muito suscetível, que é o toxoplasma e a listéria. O toxoplasma, ele tá nas carnes mal passadas e ele pode estar em vegetais mal lavados também, que na verdade é uma contaminação, né, com as fezes do animal, que tem os ovos do toxoplasma. Então eu posso ter na carne mal passada e eu posso ter na fruta, verdura, legume que não foi bem higienizado. E a listéria está nos lácteos. Então, quais são as duas recomendações nesse sentido? A gestante não pode consumir produto lácteo que foi feito com leite não pasteurizado. Então, ela não pode consumir leite cru. Então, queijo de pequeno produtor, queijo de canastra. Coisa de comprar do interior, assim. Isso, exato. Da avó que faz. Não só do interior. O queijo canastra, por exemplo, mesmo aquele do mercado. Sim, o queijo canastra não passa por pasteurização. Tá. Então, ele também não poderia ser consumido. Mas muita gente confunde achando que não pode consumir gorgonzola. Pode consumir gorgonzola. O problema não é o fungo, o problema é a chance de contaminação por listéria. E aí, se esse gorgonzola foi feito com leite pasteurizado, ela pode consumir. A questão tem que ser leite pasteurizado na produção do queijo. E não pode leite lá na fazenda e tal. Aí não pode. E em relação a toxoplasma, a carne tem que ser bem passada. E frutas, verduras e legumes, a gente tem que ter certeza de como foi feita a higienização. Então, existe uma recomendação de não consumir aquele do restaurante, uma fruta que você pegou no mercado e não lavou, você tem que levar. Isso é muito interessante, porque as pessoas não sabem fazer a higienização adequada. Então, vamos lá. Não é para usar vinagre. O vinagre não mata micro-organismo. Tá. O vinagre, no máximo, ajuda a soltar as sujidades. Então, ele vai soltar aquilo que está preso ali. Sei lá, tem um caracol preso na folha, vai ajudar a soltar. O máximo que ele faz é isso. Mas ele não é recomendado para a morte de micro-organismo. Então, não adianta nada botar vinagre. Não é para lavar com detergente. É outra contraindicação também. Você pode usar água sanitária. Só que você tem que ficar atento a duas coisas. A concentração da água sanitária pode variar. Então, as pessoas usam aquela máxima de 1 colher de sopa para 1 litro de água, mas se a concentração for diferente, muda também essa indicação. Não é porque a concentração da água sanitária não é padrão de todas as marcas? Não. A maioria delas vai seguir essa linha, 1 colher de sopa para 1 litro, mas você pode ter uma concentração diferente, então tem que ficar atento a isso. E se a água sanitária tiver alvejante, você já não pode usar mais para higienizar alimento. Então, tem que ser hipoclorito puro e tem que olhar a recomendação que está lá na embalagem da água sanitária, porque ela vai ter essa recomendação lá. Tem aqueles produtos específicos para higiene de... Tem umas pastilhinhas que você bota... Líquido, pastilha, gota. E aí, o que as pessoas fazem? Elas pegam a gotinha, espirra dentro de uma bacia de água. E coloca lá dentro e esquece, vai viver a vida, daqui a pouco, minha maçã. Alface que tá ali boiando. Não é assim que se faz, entendeu? Você tem que ir lá na embalagem, ou da água sanitária, ou do produto específico que você comprou. E aí ele vai dizer, eu lembro de cabeça o clorim, por exemplo, que é a pastilha. Uma pastilha daquela tem que ser usada em 2 litros de água. Então eu tenho que pegar um copo medidor. Eu tenho que contar 2 litros de água, botar a pastilha, esperar ela dissolver, colocar o alimento e contar 15 minutos. Tem que fazer exatamente como está escrito na embalagem. Se eu não fizer como está escrito na embalagem, eu não garanto que mata nada. Inclusive, eu posso fazer cloro demais e contaminar meu alimento. É isso que eu ia falar. Se deixar tempo demais, ele pode acabar absorvendo aquilo ali de alguma forma. Tempo demais, na verdade, não adianta muito, porque você vai tendo diminuição do hipoclorito. Por isso que não adianta botar tempo demais. Mas se eu fizer uma diluição errada e eu tiver uma concentração muito grande de cloro, eu posso ter uma contaminação de repente, ao invés de 2 litros, você botar 1 litro de água. Sim. Então, não dá para fazer assim. Tem que ser muito bem higienizado. Nem todos eles precisam de enxágue depois. E isso está escrito na embalagem. Esse que eu sei de cabeça que a pastilha não precisa. O hidrosteril também não precisa. Mas você tem que ler. Tem que ler qual é a recomendação do fabricante. Isso aí. Consumo de álcool. Daí a gente já aproveita e fala da lactação também. O álcool na gestação é absolutamente proibido. 0.
porque a gente não tem como saber quais são as doses seguras. Imagina que para eu saber qual é a dose segura, eu ia ter que dividir grupos de gestantes entre mulheres que consumiram X e a outra consumiu 2X. Eu ia ter que ficar testando dose. Não é um estudo que dá para fazer. Sim. Ninguém ia querer participar de um estudo desse, não, né? Não passa no comitê de ética, nem começa. Como é que você vai... Não tem como fazer. Eu quero testar. Ver... Não pode, mesmo que você queira. Né? Tá. Não é nem questão de querer. Nem é questão de querer. Não poder. passa no comitê de ética, não tem como fazer. Então, a gente não tem como saber quais são as doses seguras e a gente já pode ver acontecendo a síndrome alcoólica fetal, que é o problema, né, um conjunto de problemas, na verdade, né? A síndrome alcoólica fetal, ela pode ter vários o bebê pode ter vários comprometimentos por conta dela. Então, pode ser comprometimentos físicos mesmo, defeitos de má formação, e podem ser defeitos no comportamentais, inclusive comprometimentos comportamentais que perduram a vida inteira. Uhum. Falhas ali cognitivas e emocionais que vão perdurar pela vida inteira. Então, é muito sério, é muito grave. Pode acompanhar o indivíduo para a vida inteira e a gente não tem como saber quais são as doses seguras. Então, na gestação, o álcool é 0,0000. E no período de lactação, a gente até tem um estudo que tem uma tabelinha que aí para maiores de 6 meses, eles enfatizam lá que antes dos 6 meses a recomendação é 0 mesmo, até porque o consumo de álcool pode diminuir a produção de leite. E existe uma relação do consumo de álcool com menos produção de leite. E aí, talvez você nem tenha o prejuízo do bebê consumindo o álcool, mas você tem uma produção de leite menor. E na verdade, você tem vamos dizer assim, não é um dito, mas tem uma questão cultural que falam que tem que a cerveja preta para aumentar a produção ela aumenta a produção de leite. É mito total, o álcool diminui a produção de leite. E ainda pode alterar o sabor do leite, fazer o bebê recusar por um período, por conta do sabor. Então, tem problemas, né? Tanto na gestação quanto na lactação, o álcool é contraindicado. E aí tem essa tabela lá no estudo, mas ele é muito usado para mulheres que já estão fora do período de amamentação exclusiva, então maiores de 6 meses. E aí a tabela ele dá um número de doses para o peso da mulher, né? Então tem um cruzamento, né? Uhum. O peso e o número de doses. Uhum. E aí, quantas horas você tem que ficar sem amamentar, dependendo da quantidade de álcool que você ingeriu. E aí dá para liberar alguma coisa, mas é pouco, bem pouco. Não dá para, se você já era uma pessoa que fazia um uso de álcool, uma quantidade maior ali, você não vai conseguir fazer isso no período de amamentação. Isso, também, isso. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!